Estamos de volta, pessoal. Agora vamos corrigir a questão de número 172, que foi de um concurso para a Controladoria Geral da União, Analista de Finanças e Controle, de 2004. Mesmo estilo, questão da ESAF, nesse mesmo estilo, VOF, só que agora a questão ela trata de um tema mais árido, né, mas muito importante, que é a teoria geral do direito constitucional. E a primeira assertiva diz assim: segundo a melhor doutrina. Quando ele diz assim, segundo a melhor doutrina, ele está se referindo às referências bibliográficas do edital, ok? Já tinha explicado isso, mas é sempre bom relembrar. Segundo a melhor doutrina, a soberania em sua concepção contemporânea constitui um atributo do Estado, manifestando-se no campo interno como o poder supremo de que dispõe o Estado para solucionar as demais vontades e excluir a competição de qualquer outro poder similar. Soberania, ela vem se relativizando ao longo do tempo, né? Você cada vez mais tem o surgimento de comunidades, reunião de vários estados em torno de um tratado internacional, mas a soberania aqui definida nesse aspecto, a definição é perfeita. Nenhum outro poder rivaliza com o poder soberano do Estado. Exatamente por isso é que voltamos àquela ideia de submissão à lei, submissão aos direitos, para que a vida em sociedade se torne minimamente suportável. Então a primeira opção é verdadeira. Segunda opção: em um Estado parlamentarista, a chefia do governo tem uma relação de dependência com a maioria do parlamento. Quer dizer, não existe uma independência entre o executivo e o legislativo em se tratando de parlamentarismo, e sim uma dependência. Por isso, uma repartição entre o governo e o parlamento da função de estabelecer decisões políticas fundamentais. Ou seja, as decisões políticas fundamentais são submetidas pelo primeiro-ministro e o seu gabinete ao parlamento para que o parlamento as referente. Isso gera uma responsabilidade recíproca e comum entre a chefia de governo e o parlamento. Então, a opção é verdadeira também. Terceira opção: em sua concepção materialista ou substancial, a Constituição se confundiria com o conteúdo de suas normas, sendo pacífico na doutrina quais seriam as normas consideradas como de conteúdo constitucional que deveriam integrar obrigatoriamente o texto positivado. Não existe um entendimento pacífico na doutrina. Nós temos várias correntes de pensamento, algumas entendendo que a Constituição ela deve ser uma Constituição negativa, deve tratar de assuntos relativos à estrutura do Estado, organização de seus poderes, os poderes desses poderes, as competências desses poderes e os direitos fundamentais. E outras correntes entendendo que não, que a Constituição deve enxertar no seu texto obrigatoriamente diretrizes sobre a ordem econômica e financeira, sistema tributário nacional e até alguns sistema previdenciário como matérias essenciais ao bem-estar coletivo. Como não há esse entendimento pacífico, e mesmo que você não soubesse disso, né, você estuda direito e sabe que em direito raríssimas coisas são pacíficas. Então, essa opção seria marcada como falsa e, efetivamente, ela não corresponde à realidade. Então, a gente tem verdadeiro, verdadeiro e falso. Verdadeiro, verdadeiro e falso, se eu tivesse certeza que essa terceira é falsa, não, eu poderia ficar entre a B e a E. Então, ainda não resolvemos a questão. Vamos para a quarta assertiva. Um dos objetos do direito constitucional comparado é o estudo das normas jurídicas positivadas nos textos das constituições do mesmo Estado, em diferentes momentos histórico-temporais. Isso é um fato, tá, gente? O direito constitucional comparado, ele estuda duas coisas. Ele pode estudar a evolução de determinado instituto, né, tipo parlamentarismo, em diversas constituições ao longo do mundo, ao longo do tempo, ao longo dos estados. E ela também, o direito constitucional comparado, também tem como objeto de estudo a análise da evolução do constitucionalismo daquele país. Então, quando você faz uma comparação da Constituição de 34 com a Constituição de 46, no Brasil, você está percebendo que a de 34, ela praticamente foi reeditada em 46, é praticamente uma retomada da Carta de 34, a de 46, isso é estudo de direito constitucional comparado. Então essa assertiva está corretíssima. E a quinta assertiva: a ideia de uma Constituição escrita, consagrada após o sucesso da Revolução Francesa, tem entre seus antecedentes históricos os pactos, os forais, as cartas de franquia e os contratos de colonização. Eu diria mais, as cartas de capitanias também, né, de Seis Marias,
que seriam instrumentos jurídicos fundamentais para aquela organização, ainda que rudimentar. Então, a última assertiva é verdadeira, então temos como opção correta a opção E, né? Opção E ou E, conforme queiram, na questão 172. Muito bom. A questão boa de teoria geral, bem feita, né? bem dentro daquilo que se propõe para um concurso de nível superior, né? A questão 173, também no mesmo esquema, né? Ela agora fala da supremacia da Constituição e classificação das Constituições. Quer dizer, são temas também da teoria geral, quer dizer, envolvem também a teoria geral, estão incluídos na teoria geral, portanto, são temas afeitos à questão precedente. A primeira assertiva diz assim: a existência de supremacia formal da Constituição independe da existência de rigidez. Não, se não houver supremacia formal, não há rigidez. Na Inglaterra não há supremacia formal, apenas supremacia material da Constituição inglesa sobre as demais leis que compõem o ordenamento jurídico britânico, logo não há rigidez, e por não haver rigidez não há controle de constitucionalidade, portanto essa primeira premissa ela é falsa. Segunda premissa: na história do direito constitucional brasileiro, após a Constituição de 1824, apenas a Constituição de 1824 pode ser classificada quanto à estabilidade como uma Constituição semirrígida. A gente viu isso no curso teórico, né? O artigo 178 dessa Constituição atestava a sua semirrigidez, portanto, essa segunda assertiva é verdadeira. Terceira assertiva: as Constituições outorgadas sob a ótica jurídica decorrem de um ato unilateral de uma vontade política soberana e, em sentido político, encerra uma limitação ao poder absoluto que esta vontade detinha antes de promover a outorga de um texto constitucional. Verdadeiro. Olha como é que isso é interessante, né? A Constituição outorgada, ela é fruto de um ato de autocracia, é uma Constituição ditatorial. Mas no momento em que ela é outorgada, ela limita a própria autoridade que a outorgou. Porque, em tese, né, o ditador que a impôs deve obedecê-la. Então, mesmo quando a Constituição é outorgada, ela funciona como um elemento limitativo do exercício do poder temporal. O ideal é que não, se o ditador quer ter poderes absolutos, ele não deve outorgar nenhuma Constituição, porque ele vai acordar de manhã, vai sentir a direção do vento e, de acordo com seus humores, vai decidir os rumos do Estado. Porque no momento em que ele impõe uma Constituição, essa Constituição acaba limitando o seu poder também. É um negócio que parece meio esquisito, né, meio paradoxal, mas é verdade, né? Então, essa assertiva está verdadeira, né? Agora vamos para a terceira assertiva. Segundo a melhor doutrina, a tendência constitucional moderna de elaboração das Constituições sintéticas se deve, entre outras causas, à preocupação de dotar certos institutos de uma proteção eficaz contra o exercício discricionário da autoridade governamental. Não tem nada a ver, né? Tendência constitucional moderna de elaboração de constituições sintéticas. Nós não temos uma tendência de constituições sintéticas. E a tendência é a Constituição ser o quê? Prolixa, né? Ser uma Constituição que traz muitos assuntos. É o que a gente chama de Constituição analítica. A tendência é essa. E é exatamente, quando ela é sintética, ela não vai proteger muitos institutos, ela vai proteger poucos institutos, porque ela tem um texto muito reduzido. Então, essa assertiva não faz nenhum sentido. Mesmo que você não conhecesse nada sobre a classificação de Constituição, se a Constituição é sintética, como é que ela vai proteger mais coisa? Vai impedir que mais coisa seja objeto de discricionarismo? Não. Então, falso. Última assertiva. Segundo a classificação das Constituições, adotada por Karl Lausenstein, bonito isso, Karl Lausenstein. Geralmente o candidato lê esse troço na prova e se desespera, né? Tem uma paura, né? Fica tudo preto na frente dele e branco na cabeça. Mas você não tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar com o sentido do texto. Uma Constituição nominativa é um mero instrumento de formalização legal da intervenção dos dominadores de fato sobre a comunidade, não tendo a função, a pretensão de servir como instrumento limitador do poder real, e a concepção da Constituição normativa é exatamente que ela é um elemento de limitação do poder, mesmo do poder absoluto, né, como a gente viu na assertiva anterior. A assertiva anterior está falsa e essa também está falsa. Então temos a primeira falsa, segunda e terceiras verdadeiras, quarta e quinta falsa, opção D de dado, ok, gente? Opção D de dado na questão 173, duas questões muito boas, a 172 e 173. Vamos para a questão 174 da prova de procurador do Distrito Federal de 2004, que tem o seguinte enunciado:
supõe a existência de uma lei ordinária regularmente aprovada com base no texto constitucional de 1969, a qual veicula a matéria que, pela Constituição de 88, deve ser disciplinada por lei complementar. Com base nesses elementos, pode-se dizer que há tal lei. Então, a lei ordinária, ela trata de um assunto, foi aprovada normalmente, formalmente, regulamentando um dispositivo da Constituição, que é pedir. Aí vem a Carta de 88, revoga de 69, né? E agora diz que esse assunto, aquele mesmo assunto, deve ser regulamentado por lei complementar. Então eu tinha um assunto A na Carta de 69, o assunto A foi repetido na Carta de 88, não é o assunto A que virou a linha, é o A que continua A. Ele foi repetido, só que A antes pedia a lei ordinária já existia, e o A agora pede lei complementar, e a lei complementar não existe. O que acontece com a lei ordinária anterior, que tratava do mesmo assunto A? Por compatibilidade material superveniente, já que é de A para A e não de A para A linha, a lei ordinária anterior resta recepcionada. Resta recepcionada, mas com status de lei complementar, o que significa dizer que aquela lei ordinária, doravante, só poderá ser alterada por lei complementar. Não poderá ser alterada, por exemplo, por medida provisória, porque a medida provisória não pode tratar de matéria reservada à lei complementar na Constituição atual. Não poderá ser alterada por decreto, não poderá ser alterada por outra lei ordinária, só poderá ser alterada por lei complementar. Foi o que aconteceu com o Código Tributário, né, que é uma lei de 66 que, recepcionada, com status de lei complementar, portanto, qualquer alteração no Código Tributário Nacional hoje só se dá por lei complementar. Então, qual é a opção que fica cabível aqui? Foi revogada por incompatibilidade formal com a Constituição de 88? Não, foi recepcionada. Letra B, incorreu no vício de inconstitucionalidade superveniente em face da nova Constituição? Não, porque não há inconstitucionalidade formal superveniente, isso é material, então não incorreu. Letra C, pode ser revogada por outra lei ordinária? Não, só pode ser revogada por lei complementar. Letra D, foi recepcionada como lei ordinária, mas somente pode ser modificada por lei complementar. Não, ela foi recepcionada como lei complementar e só pode ser modificada por lei complementar. E letra E, pode ser revogada por emenda à Constituição Federal. A única opção que restou foi a opção E mesmo, né? Embora a gente tenha que imaginar que a emenda vai revogar a lei no momento em que ela pega aquele dispositivo que tratava do assunto A e que pedia a lei ordinária, agora a lei complementar, e revoga esse dispositivo, né? Ou então, né, passa a tratar o assunto não como A, mas como A linha, como B, qualquer outra coisa, muda o conteúdo material. E, tecnicamente, a gente sabe que o termo correto aqui não seria revogação, seria uma não recepção por incompatibilidade material superveniente com a norma constitucional derivada inovadora, ou seja, com a nova emenda constitucional. Mas ele usou aqui revogado, tudo bem, não tem outra opção para marcar, se na hora da prova não vai ficar discutindo isso com o fiscal, você simplesmente vai ver qual é a mais correta, é a mais correta, é a opção E. Portanto, questão 174, opção letra E. Boa questão, porque dá para a gente fazer um retrospecto sobre inconstitucionalidade temporal, como é que a inconstitucionalidade temporal se materializa. Então, 174, opção E. A gente volta na próxima aula.